Muito bom. Então sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas em mais um devocional, onde nós acreditamos de que a fé se aprende, a fé se aprende, a fé não vem automático, você precisa aprender qual é o caminho para que a fé esteja viva dentro de você, para que a fé esteja ativa dentro de você. E eu estava falando aqui com o povo que está ao vivo, eu te convido para estar com a gente todos os dias ao vivo, às 8 e 8 da manhã. Feira de Santana, tem gente aí de Feira de Santana, Brasília, né? Minas Gerais. É, a Betina, a Bruna colocou nos stories aí, eu vi o vídeo, dela, eu abaixei na porta de casa, e aí a Bruna falou, vai dar um beijinho no teu pai. Eu, filha, tô indo trabalhar, vou fazer o devocional lá com o povo, e vou começar a trabalhar, filha. Bom dia. Aí ela olhou, pega os detalhes pra gente orar e mergulhar na Bíblia. Aí ela olhou, e aí ela ficou, e aí eu esperei. E aí eu queria que você olhasse eu, naquela situação, a Betina filha e o Bruno pai. E aí você consegue perceber como é Deus e os seus filhos, porque Deus é nosso pai, é ou não é? Então, ela ficou ali, vou, não vou, vou, não vou. E o meu desejo dentro de mim é, filha, vem, pelo amor de Deus, me dá um beijo. Eu não posso sair de casa sem o teu beijo. Cara, e aí ela vem e me dá um beijinho. Mano. Isso aí é bom demais. Agora eu queria, sim, olha, quem não é mãe, que não é pai aqui ainda, tu vai ser, relaxa, vai chegar a tua hora. Vai chegar a tua hora em nome de Jesus. E quem é sabe do que eu tô falando, mas mesmo quem não é, pega esse ensinamento, escute isso. Deus, ele é amor, a Bíblia diz, ele é amor e ele é nosso pai. Ele é pai e ele é amor. Só que tem um ponto aí que você precisa pensar, tem um ponto que você precisa pensar. Quem tá aí pela primeira vez, manda para mim aí. Quem tá aí pela primeira vez, manda eu. O amor de Deus entra em nós. Ou seja, Deus ele faz questão de colocar o amor dele dentro do ser humano que desejar buscar ele. Por isso que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Deus é amor, mas o amor dele me transforma, entra dentro de mim quando ele vê eu e você, nós buscando ele, desejando dar um beijo nele, como a Betina, diga-se de passagem, um beijo no coração do craque Neto, um beijo no coração de todo mundo. Eu vou dar uma gloriada aqui em mim. Só agora. Depois, tchau. Bota o bunda na descarga e dá descarga nele. Ela quis dar um beijo em mim. Acabou. Ela quer falar pai. Ela fala papai. 1 ano e 3 meses. Pai. Papai. Ela quer. Então eu fico doido com isso. Você imagina Deus. Então você tem que dar um sorriso. Você pode ter nenhum motivo. Bruno, eu não tenho nenhum motivo para dar um sorriso nessa live. Você vai dar um sorriso agora para o teu pai que estás nos céus, porque ele se alegra de ver você aqui buscando falar com ele, ouvir a voz dele, desejar ele. Você deseja, por isso que ele está aqui. Então você percebe, isso é criação de Deus, cara. Nós somos criaturas de Deus. Fomos criados em imagem e semelhança dele, mas perdemos perdemos a oportunidade de viver em intimidade com ele. Aí, há 2.000 anos atrás, o próprio Deus desce na terra através do seu filho e faz o religare, para que a gente possa ter um caminho, igual a Betina fez aí nos stories, de desejar, de se aproximar, de beijar o pai. Pai. Você consegue entender? Então você tem que lembrar disso. Eu contei, não é uma parábola, porque é uma história real, mas é uma história. Parábola é história. Então essa é a história que você não pode esquecer. Todo dia, peraí, eu fui dar um beijo no meu pai? Então não é você acordar e falar assim, gratidão apenas. Claro que você faz gratidão. É muito importante você ser grato pelo dia que Deus nos deu. Esse é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos e regozijemos no Senhor que fez o dia. Mas eu preciso ter um tempo com ele. Eu preciso falar com ele.
Mas não existe uma arma, uma obrigatoriedade de você fazer isso. E não é você rezar decoradamente, como a gente aprendeu no Brasil. Nós aprendemos no Brasil, pessoal. Pai nosso que está no céu, 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 e aí fica assim. E não é isso. É exatamente o que minha filha fez aí nos stories, Bruna postou. É exatamente isso. E aí você vê que Tá sem som para mais alguém, pessoal? Um beijo, Sandrinha. Tá sem som? Se só tiver para você, sai do Fusca e entra no Fusca. Então, você percebe que há uma... A Tati Debel já é proativa, né? Você percebe que há uma dificuldade da Betina e há uma dificuldade nossa de ir se aproximar desse Deus que a gente não vê. Ele é invisível. É invisível. Certo? Vamos lá. Vamos para a palavra. Foi para isso que eu vim aqui. Eu vou responder só uma pergunta antes, mas eu quero fazer uma oração. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo, capítulo 14, do versículo 1 até aonde Jesus nos levar. Êxodo, capítulo 14, a travessia, um milagre, quando Deus abriu o mar vermelho e eles atravessaram em pé enxuto. Eles quem? O povo de Israel. Mas há muito aprendizado por, por trás de tudo isso. Há muito aprendizado, há muito que Deus quer falar com você aí, que veio até essa live, dentro dessa história. Amém? Então eu quero, antes de ler aqui com vocês, eu quero fazer uma oração e também responder uma pergunta de como começar a ter intimidade com Deus, como começar a ler a Bíblia, se essas são as suas perguntas. Tem gente aqui que ainda, assim, eu quero começar, mas eu não sei por onde, eu não sei como, e a gente vai responder essa pergunta 1000 vezes. Hoje é o devocional de número 1052, né, Tati DBO? 1052 lives, é isso? 1052 desde o dia 18 de março de 2020. Pandemia, certo? No caos. Deus subiu com a videira no caos. Deus ama trabalhar no caos, irmão. Deus pega o caos e transforma em matéria-prima. Por isso que você já deve ter ouvido. Milagre só vem quando tem um problema que o ser humano não consegue resolver, quando tem um caos. Então Deus pega o caos e faz a obra dele. É ou não é? Então, fecha os seus olhos em nome de Jesus. Jesus, essa live é sua. Jesus, nós somos teus. Jesus, essas são as pessoas que o Senhor trouxe e ainda vão entrar outras no meio do caminho. Jesus, pega todo mundo. Pega todo mundo, Espírito Santo. Laça como o Senhor laçou o apóstolo Paulo. Laça, assim como o Senhor me lastrou, assim como o Senhor laçou a minha esposa, a minha família, a minha casa, assim como o Senhor restaurou todas as áreas da nossa vida, todas, todas, não deixou nada para trás. Faça na vida dessa pessoa. Eu não peço para que essa pessoa seja transformada agora como uma mágica. Eu não peço isso, Jesus. Eu clamo a ti que use a minha boca para que esta pessoa possa entender que o Senhor não é mágico, para que esta pessoa que está aí desse lado aí, que ela possa sair daqui com o coração ardendo em chamas, pegando fogo de amor por você. Amor que faz com que essa pessoa deseje andar contigo, Jesus. Esse é o nosso maior desejo aqui no Colo na Videira, é a nossa maior oração, que cada pessoa que chegar até aqui, clicar em seguir, entrar numa live, possa desejar andar com Deus. Através de quê, Bruno? Da Bíblia. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Ô, Bruno, através da Bíblia? Ué. Ô, Nago Lessa. Ô, Fio, qual é o seu nome? Dessa. É que às vezes eu sou meio disléxico aqui. É Nago, é? Rago? Nago? Não sei. Fala aí, qual que é o seu nome? Rapaz, Deus deixou a palavra dele escrita. Por mais que você ainda não creia, eu não acreditava também que era a palavra. Para mim era um livro milenar. Sabe esse papinho? Livro milenar. Livro escrito há mais de 1000 anos. Por isso que é um livro milenar. É uma escritura sagrada. Legal. Mas o dia que você, pode ser hoje, o dia que você vê, como muitos viram ontem, o dia que você vê que a Bíblia é a palavra, é a voz de Deus escrita, passa a régua. Esquece. Esquece. Sua vida começa a mudar nesse ponto. Nesse ponto, sua vida começa a mudar. Amém? Então, deixa eu te falar uma coisa. Você que tem, né, dúvida, por exemplo, a própria Tarsila já
que mandou aqui no chat, ela já teve essa dúvida no passado, está buscando, tá aí, tal, tá indo atrás. Cara, Deus ama ver isso, cara, ver essa atitude nossa. E aí eu sempre fico pensando e tentando me colocar no lugar de vocês o tempo todo, né? Porque eu já fui muito jumento desgovernado. Eu também tinha dúvida de por onde começar. Então a gente dá duas respostas sempre aqui para você. A primeira resposta é: tu precisa conhecer o autor da fé. O autor da fé se chama Jesus Cristo, Nazareno. Nasceu em Belém, não tinha lugar para ele nascer no hospital. Nasceu no relento, mas dividiu a história no meio, salva a humanidade até hoje. Até hoje ele salva a humanidade. É gerúndio. Ele está salvando, salvando, salvando. João Batista, quando apresentou Jesus, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que tira o pecado da Tati DBO, da Priscila Camiles, da Erilândia, do Bruno Loureiro, da Bruna Legnaiori, Loureiro, porque Deus restaurou meu casamento, da Erilândia aí do Ceará, o pessoal da Espanha já vai entrar aí, a Elidiane underline Cruz. Depois da cruz, Deus fez isso e continua fazendo. Pessoal, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ah, acabou. Acabou. Como é que eu experimento isso? Quando eu estou sendo escravo do pecado. Eu vi as mãos dele tirar o pecado da pornografia da minha vida. Graças a Jesus. Mas antes disso, eu tentava só na força do meu braço. Eu passaria por tudo de novo, só para ver ele tirar. Mas nós não vamos mais... Você entendeu, Catarina? Então, a primeira coisa é essa, o autor da fé. A segunda coisa é a seguinte: você tem que trazer suas demandas para a Bíblia. Quando eu fiz o meu primeiro devocional, vou falar bem devagar para você entender. Quando eu fiz o meu primeiro devocional sozinho, na sala Acácia, diga-se de passagem, Acácia é uma madeira que foi usada para a construção da Arca da Aliança. E aí o nosso primeiro escritório da empresa que o Senhor nos deu, a empresa é dele. Não, Bruno, ele te deu para você cuidar. Não, ele não me deu, a empresa é dele, eu cuido. A empresa é dele, mas eu cuido. A empresa é dele. Se eu pegar essa empresa na minha mão, em algum momento vai dar ruim. Presta atenção, seja por preocupação, por medo, seja por qualquer outra coisa. Lá, eu lembro que eu falei assim, eu quero saber. Eu disse assim, eu quero saber o que deu. Obrigado. O que Jesus falou sobre ansiedade. Então você já entendeu que o passo é você conhecer quem Jesus é, e o segundo passo é você trazer as suas demandas para ele. A minha demanda era o quê? Ansiedade. Então eu fui lá, procurei no tio Google, o pai está no céu, e aí o tio Google me mostrou um versículo chamado Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante. E foi aqui, quando eu vi Jesus trazendo os passarinhos, que eu falei assim, meu Deus, virou uma chave aqui, ó, aí, ó, André Goulart, tá vendo aí? Meu Deus, é isso. E aí é claro que durante essa busca, nós estamos trazendo as demandas, Deus vai te dar respostas que você nem imagina. Deus vai falar coisas que ele quer falar com você que você nem imagina, mas eu não posso ficar perdendo tempo assim, ai, o que será que Deus quer falar comigo? Eu já entrei nessa noia, isso é uma noia. O que Deus quer falar comigo? Rapaz, quando Deus fala, acabou. O que será que Deus quer falar comigo? Direto eu sou tentado a isso. Pensamentos, eu já fui escravo disso. Mas ainda vem pensamentos, o que será que Deus quer dizer? Rapaz, eu não posso entrar na dúvida. Se Deus quer que eu vá até tal lugar, ele vai mostrar e acabou. Eu faço a minha parte de estar na presença dele. E aí, na presença dele, ele pode falar o que ele quer, ou ele pode não falar nada. Eu tenho que receber o amor dele, eu tenho que me encher do amor dele. Por isso que Deus falou através de Jeremias o seguinte: chame por mim, anota aí, Jeremias capítulo 33, versículo 3. É do jeito que Deus quer o devocional sempre, tá? Ah, poxa, eu não tô entendendo, qual versículo?
Relaxa. Vai ficar, inclusive, voltamos a deixar gravados os devocionais. Relaxa. Fica tranquilo. Depois você assiste de novo. Ó, chame, mas curte o vídeo lá no YouTube, né? Compartilha, tá? Aquela historinha toda aí. Chame por mim. Jeremias 33:3. Jeremias 33:3. Olha isso. Eu vou ter que ler o versículo 1. Jeremias era... Eu quero que alguém me responda. Jeremias era brother de Deus? Sim ou não? Jeremias era brother de Deus? Quem conhece aí, fala para mim. Jeremias era brother? Jeremias tinha intimidade com Deus? Eu quero que alguém responda. Vamos junto comigo, pelo amor de Deus. Esse delay do Instagram. Rapaz, chama os meus amigos lá que sabem programar para fazer esse negócio aqui real time mesmo. Abrir um monte de thread aí em paralelo. Quero ver se esse negócio não vai ficar online, real time. Jeremias era brother ou não era brother? Jeremias, ele era íntimo de Deus ou não? Aquele que não queria pegar o projeto, aquele que tinha uma carreira definida e Deus falou, não, Jeremias, eu tenho outro plano para você e tal. Ele tinha muito medo. Mesmo assim, Deus levou ele. Ele era ou não era? Olha lá, quem conhece aí sabe. Olha, eu era. O Espírito Santo flui nessa live. Glória a Deus. Nós precisamos do Espírito Santo. Júlio Borges, André Goulart, Sildete, pronto. Só que é o seguinte, esse brother, olha aqui, olha aqui, olha aqui. E você quer ser brother? Você quer ser íntima de Deus? Você quer ser íntimo? Quer? Então vai. Você quer, né? Eu quero. Então nós queremos. Eu quero, você quer, nós queremos. Legal. Quando... Olha lá. Isso, garotinha. Quando Jeremias ainda estava encarcerado no pátio da guarda, a palavra do Senhor veio a ele pela segunda vez, dizendo... Você entendeu, não? Quem entendeu? Acabou o devocional, pessoal. Obrigado, valeu, gente. Bom final de semana, tamo junto. Colhado na videira. Você entendeu ou não? Quem entendeu? Quem tá aí pela primeira vez, seja bem-vindo, não se assuste não, fica tranquilo, Jesus te ama, tá? Ó, você entendeu ou não entendeu? Quem entendeu mandou o check, Jay, a Fernanda Lanzar. Entendi. Chama Jeremias aí em Miami pra mim. Chama Jeremias aí em Fort Lauderdale. Aonde, mano? Fort Lauderdale. Chama Jeremias aí pra mim, por favor, em Ibiza, na Espanha. Não entendi, olha lá. Então tá na hora de entender. O Espírito Santo vai fazer você entender. Ontem eu falei para a auxiliadora, eu falei, auxiliadora, Jesus deu o mesmo nome para o Espírito Santo que o seu. Só que por ser um ser, é, vamos dizer assim, esquece isso que alguém não vai entender. Mas ele disse, o Espírito Santo, ele é um auxiliador. Auxiliador. Tá meio cansativo, é difícil, né? Ó, Jeremias ainda estava encarcerado. Jeremias ainda estava preso. O brother de Deus. Qual é a situação que você está presa? Talvez você esteja preso em uma situação, e essa foi a palavra que Deus me deu desde ontem, de frustração. Mas a palavra do Senhor veio a Jeremias quando ele estava preso. Ou seja, quando ele estava frustrado. Quando ele estava em um lugar que ele não queria estar. E talvez você esteja em um lugar onde você não quer estar, mas está. Talvez você esteja em um lugar que você não gostaria de estar, mas está. Igual Mefibosete em Lodebar. Que é isso, Bruno? Relaxa. Relaxa.
Obrigado, Jesus, pela tua presença aqui. Nós clamamos a ti. Nós desejamos, Senhor. Escute isso. Ó, Deus ele falou com Jeremias na prisão, só que Deus permitiu Jeremias na prisão. O momento que o meu primeiro encontro com Jesus foi quando eu estava vivendo algo que eu não queria estar vivendo. Bruna saiu de casa. Bruna e eu iríamos separar. Então, só que nós temos uma tendência, isso, eu estou assim no lugar que não quero, pronto. Só que Deus vai falar com vocês aí. Você imagina você ouvir a voz de Deus de uma forma que você nunca ouviu, de você receber a palavra de Deus da forma que você nunca recebeu? Isso está no controle dele, deixa ele trabalhar na tua vida. Neste lugar que você não queria estar. Quando você for para um lugar que ele quer que você esteja e vai ser um lugar maravilhoso, você não vai desgarrar dele, porque você aprendeu o segredo está na palavra que ele fala. Por isso que nós estamos aqui no mesmo livro 1052 vezes, 1052 lives, 1052 dias no mesmo livro, porque não é um livro, é a palavra do Senhor. Então, quando você está convicto de que você... Aí, o que Jeremias estava convicto? Eu estou convicto de que eu estou andando com Deus. Eu estou convicto que eu estou todos os dias mergulhando nas escrituras e querendo aprender para poder praticar. Todo dia. Você faz essa avaliação é sua, eu jamais posso fazer essa avaliação. Só é você e Deus, Deus e você. Mas, na verdade, esta avaliação é você com você mesmo. Cara, a pergunta é, você tá num lugar que você não quer? Tô. Beleza, você tá nesse lugar que você não quer. Um monte de gente recebeu. Pronto. Agora, a outra pergunta é, você está colado na videira? Você está enxertado? Ele quer te enxertar. Você está com Deus aqui? Não estou falando se você está com uma religião. Eu não tenho religião. Eu não tenho religião. Não tenta me colocar uma religião. Eu não tenho. Não. Eu estou andando com Jesus através da palavra do Deus vivo, do eterno. Estou. Então tá tudo bem. Então o Deus eterno, o meu Pai que estás nos céus, que é nosso Pai, vai fazer alguma coisa. Ele tem um plano. Ele vai me ensinar, ele vai me amar nesse deserto. Era assim que Jeremias se sustentava em meio à prisão. Em meio à prisão. Só que aos olhos humanos, aos olhos naturais, tá errado Jeremias estar na prisão. Jeremias fez algo errado. Jeremias pecou. Jeremias é um desgraçado, ele é um falso profeta, ele está na prisão. Esta é a avaliação que o ser humano ama fazer, julgar pela aparência. Julgar, jogar pedra, dar a opinião para criticar. Eu vou dar minha opinião para criticar. É isso que você está fazendo. Deus não te chamou para isso. Deus quer te usar. Mas antes de te usar, ele precisa te amar. Você precisa estar cheia do amor dele. Cheio do amor dele. Quem está recebendo de Deus aí? Então, eu lembro que eu aprendi isso com o Caxiluna, um pastor da Guatemala, de que o tempo todo nós estamos olhando para dois sistemas, o sistema de Deus e o sistema do mundo. A cultura do mundo e a cultura de Deus. Ou seja, por isso que Jesus veio trazer o reino de Deus para nós. A gente pode ser reinado por este mundo ou pode ser reinado por Deus. Eu posso viver no reino do mundo ou no reino de Deus. Só que chega um determinado momento que você precisa dar um basta, você precisa ser radical. Eu vou viver no sistema de Deus. Eu vou viver no reino de Deus. Custe o que custar. Doa o que doer. Porque vai fazer sentido em algum momento. Então, quanto mais você tem experiência no reino de Deus, mais você vai ficar nele. Se você nunca viveu uma experiência no reino de Deus, você vai viver. Confio no que nós estamos dizendo, porque a Bíblia está falando para nós. Porque o dia que você viver a primeira experiência e ver que funciona, quando você vê que é funcional, esquece, você não vai mais parar. Você vai perseverar. Dá um exemplo prático, Bruno. Vou te dar um exemplo prático. Qual que é o exemplo prático? Por exemplo, em 2021,
Eu e Bruna quebramos. Só que Deus não fez a gente ver o quanto que nós quebramos, mas nós quebramos. Um conselheiro da nossa empresa veio ver os números e viu, vocês quebraram. Eu vendi carro para construir o quarto da minha filha. Vendi carro e bicicleta, mas a casa, graças a Deus, a gente não vendeu. Só que eu experimentei, presta atenção nisso, por favor. Eu queria muito, eu sei que tem gente que está gemendo de dor, eu sei que tem gente que está mal. Espera aí que nós vamos orar pela tua vida. Mas escute isso, escute isso. Existe um versículo na Bíblia que diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que você não veja mais ovelha, pasto, gado no pasto, você pode se alegrar no Senhor. Eu experimentei isso, cara. Por isso que eu não canso de estar aqui, porque esse experimento me enche para que você possa viver. Não faz sentido a gente entrar aqui para apenas falar que nem um papagaio, blá, 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 que nem um tagarela, como chamaram o apóstolo Paulo de tagarela. Quanto a isso, Paulo, a gente fala depois. Ah, não, vem com esse papinho de ressurreição, não. Fala um pouco mais de sabedoria mundana. Sabedoria aí de coisas que eu posso ver. Agora, você começar a falar de ressurreição, de que Jesus está vivo, não, isso aí a gente fala depois. Falaram isso para Paulo. Você pode falar isso para mim. Eu vou continuar, não vou parar não, irmão. Pode ficar tranquilo. Pode ficar em paz. Fica tranquilo. Mas se quiser falar, pode falar. Ei, Jesus te ama demais, ele trouxe você até essa live. Eu experimentei isso com a minha esposa grávida. Eu sou o provedor da minha casa, essa que é a realidade. Eu e Bruna somos uma só carne, mas Deus estava preparando para nós o melhor. E nós estamos experimentando o melhor dele. Passamos por esse deserto porque ele nos sustentou. Você está entendendo, você que está aí no gravado? Você entende, você que está aqui? Então, a minha oração é que você possa saber disso e cumprir agora o que Deus falou para Jeremias preso. O brother de Deus. É ou não é? Profeta? Está preso. E aí? Ó. Chame por mim. Algumas traduções diz, clama por mim e eu responderei. Eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Então presta bem atenção numa coisa. Deus está falando, chama por mim. Ontem eu disse para a pessoa algo que me disseram um dia. Exatamente o que me disseram um dia. E quando me disseram isso, eu fiquei muito assim, vamos dizer assim, o meu orgulho foi ferido. Na verdade, ele foi morto e eu não sabia. A pessoa disse para mim assim, e eu quero dizer para você, porque eu disse ontem para uma mulher, guiado pelo Espírito Santo, e eu creio que o Espírito Santo está me guiando para falar com você. Escute isso. O colo na videira é dele, não é meu não, irmão. Presta atenção, esquece eu. Olha isso. Eu escutei assim, ô Bruno, vem cá. Qual foi a última vez? Me diga aí, só para eu poder te ajudar, né? Que você pediu me ajuda. Qual foi a última vez que você entrou no quarto e simplesmente, ou numa igreja, num culto, e adorou a Deus? Clamou a Ele, desabafou com Ele. Ô Bruno, você tem desabafado apenas comigo, aqui na Terra, que sou seu amigo, mas eu preciso saber só se você também está desabafando com Deus. Eu preciso também se você está falando para Deus tudo isso que você está falando para mim. Ei, talvez você, mulher e homens, nada estava previsto em dizer, cara, eu não consigo explicar, é incontrolável essa live. Deixa eu te dizer uma coisa, presta bem atenção. Talvez você já está cansado e cansada de falar dos seus problemas para alguém, ou para muitos, cuidado com isso, mas talvez para uma pessoa, para duas ou para três, no máximo cinco, aquele lesco-lesco todo, né? Mas e para Deus? Você tem falado mesmo, rasgado o verbo? Jacó lutou com um anjo. E Deus te chamou até essa live para você lutar com ele. Não contra ele, é lutar com ele.
Lute com Jesus, não contra, é com Jesus. Mas chega um momento que você precisa soltar o verbo, eu não aguento mais. O meu sentimento é esse, você precisa soltar o verbo. Você tem medo de que Deus vai te dar um tapa na cara? Esquece, Deus não te julga, ele te salva. O julgamento final, o dia do juízo, é lá na frente, é na volta do Cristo, que pode ser hoje à tarde, 3 horas da tarde. Glória a Deus, Maranata, a hora vem Jesus. Tomara que venha. Mas ainda não é a hora. Relaxa, tá chegando, mas não é a hora ainda. É a hora, tem muita alma perdida, tem muita ovelha perdida, irmão, que Deus quer alcançar. Então não dá mais para perder tempo. A pergunta ela é clara. Qual foi a última vez que você entrou no seu quarto e o pau quebrou? Qual foi a última vez que você se rasgou o seu coração? Não é rasgar a roupa, não, irmão, como o povo de Israel rasgava, e o próprio Deus disse na Bíblia: eu não chamo mais vocês para rasgar roupa. Não adianta rasgar roupa, não adianta nada disso. Não adianta querer ser visto por ninguém. Jesus deixou claro: entra no quarto, fecha a porta, e o Pai que te vê em secreto dará a recompensa para você. Por que você não faz isso ainda? E aí eu, de novo, eu não tô. Eu, Bruno, é muito difícil para mim estar desse lado. Eu nem queria estar aqui desse lado. Tem coisas que eu falo aqui que eu não quero falar. Porque quem sou eu? Mas eu tento o meu melhor me colocar no lugar de você. Eu lembro que eu tinha dificuldade. Quando ele me disse isso, um cara que estava me aconselhando, eu fiquei ferido com aquilo. Primeiro, que eu queria ouvir dele. Logo a resposta, ansioso. Segundo, que quem é ele para dizer que eu não tenho tempo de oração? Foi isso que eu fui ferido. Talvez alguém ficou um éu quando eu disse aqui. Calma, relaxa. Vem cá comer um bolinho de fubá comigo e um cafezinho. Pode vir. Vem. Nós vamos estar juntos. Não adianta, eu sei. Pode subir na mesa, dar chilique. Tanto faz, eu também fazia isso, chiliquento. Relaxa. Nós vamos juntos, colado na videira. Não faz sentido entrar na Nova Jerusalém, você e tua casa não entrar. Não faz sentido essas 100 almas que está aqui não entrar na Nova Jerusalém. Não faz sentido, vocês têm que entrar. E se eu tiver que ficar aqui 3.000 lives, eu vou ficar aqui 3.000 lives. 4.000, 5.000, é muito pouco. Muito pouco. É com Cristo que nós estamos andando. E eu lembro que aquilo me feriu total, mas já era Deus trabalhando em mim. Hoje eu tenho esse entendimento. Então Deus está falando hoje, essa é a palavra, mano. Ele me deu uma outra palavra que ele está dando para dentro da minha casa. Ele quer que esta aqui seja derramada no dia de hoje. Então leve a sua demanda para Jesus. Comece a pegar a Bíblia, seu copo de água, seu café, e vai para um canto onde ninguém te vê, onde ninguém vai te ouvir. Não precisa orar para ser visto. Não precisa ler a Bíblia para ser visto. Tem gente que acha que eu entro aqui nos devocionais, acordo e entro aqui para ler a Bíblia junto. Eu preciso primeiro fazer o meu tempo com Deus, com Jesus. Bruno, quem te evangelizou? O porteiro do meu prédio, pastor da Assembleia de Deus. Quem não sabe o que é a Assembleia de Deus é uma igreja. O nome dele, ô Cris, Silas. E há pouco tempo ele conhece vocês, ele conhece a Escola na Videira, ele sabe do projeto evangelístico aqui e tal. E aí ele sabe de tudo. E ele foi o cara que mais me ensinou Bíblia. E ele disse assim: avisa o povo. Ele pareceu Eliseu, né? Avisa o Natan para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Avisa o povo, avisa o povo que eu não sou o Silas Malafaia. Eu sou o Silas Malafeita. 60 e... Acho que 66 ele vai fazer agora. Sempre confundo. 65, 66, 67. Mas 60 e nessa casa aí. Ele faz em maio também, igual eu. Eu sou o Silas Malafeita. Eu tô pronto para a volta de Jesus, ele tá dizendo. Eu tô pronto para a volta de Jesus. Você tá pronta para a volta de Jesus? A fé é ousada, irmão. Tu tem que dizer, eu tô pronto. Eu quero que pessoas escrevam isso aqui no chat, quem realmente está pronto. E quem não está pronto, escreve assim, eu quero me preparar para a volta de Jesus. E a preparação, eu já vou te adiantar, que ela é diária. A preparação é encher de azeite.
é encher de azeite a tua vida, é te encher de azeite para que o fogo se acenda. É pela perseverança que vocês salvarão a sua alma. Jesus disse isso para os discípulos. Eu estou querendo trazer o Silas, sabe para onde? Posso, claro que posso. Assim que Deus permitir, que Deus mandar, Deus já está sinalizando num podcast. Vocês acreditam, Silas, num podcast? Levar ele lá no estúdio para que tenha estrutura, né? E ele trabalha, né? Tem o turno dele dia sim, dia não lá no prédio. Aí tem que pegar, fazer o esquema direitinho. Eu tô doido para fazer isso. Eu tô pronta. Gente, deixa eu falar para vocês, vem cá. Agora vocês vão ver quando eu falo aqui. Olha só. Um minutinho, pessoal. Olha quem tá aqui. Nath Loureiro. Ô, Bruno, qual é seu nome? O meu nome é Bruno Loureiro. Minha prima. Aí a pergunta é, Nath, há 4 anos atrás você estava colada na videira? Há 4 anos atrás você tinha essa fé que você tem hoje? É ou não é? Não tinha. Tinha ou não tinha? Deus está levantando toda a nossa família. E tem várias pessoas improváveis. Como eu e a Nath fomos levantados, essas improváveis que ainda não foram, serão. Acabou. Passa a régua. Amo sua vida, Nath. Um beijo no teu coração. Que saudade de você, da tua irmã. Sua mãe, eu falei com ela, tenho falado com ela alguns nos últimos dias aí, ou um mês, no último mês, tenho falado com ela por vídeo e por mensagem. Tá aí, acabou, acabou. Só que quando a gente olha para a situação, a gente vê, meu marido não é, né, como vocês gostam de dizer, meu marido não é crente. Para com isso. Meu marido, eu aprendi isso com a menina que trabalhava no meu prédio, que agora não trabalha mais, a Maria. O marido dela chegava bêbado em casa e ela falava: Eis o homem de Deus chegando aí. Ela zoava ele. Eis o homem de Deus, ele dava risada na cara dele, da cara dela. E ele colou na videira. É um homem de Deus hoje. Por quê? Porque ela creu, como Abraão creu, mesmo quando não tinha nenhuma evidência para crer. A Bíblia diz: Abraão creu contra a esperança. Abraão creu, mesmo não havendo nenhum motivo para crer. Igualzinho Maria, a menina que trabalhava lá no prédio. E ela viu. Por quê? A palavra faz a gente crer. A Bíblia faz a gente crer. Então, Deus está chamando, clame por mim e eu responderei. Eu anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. A palavra que eu estava meditando, então, para fechar essa parte, nós podemos ir até a Bíblia com as nossas demandas. Leia a Bíblia com a tua demanda, com aquilo que você está sentindo, com aquilo que você está. Leve, você entra nesse espaço de meditação na palavra, trazendo a sua demanda. Como eu te disse, ansiedade, pode ser, preocupação, angústia, qualquer assunto. Deus me dá uma palavra, fala comigo. E ele vai te guiar de alguma maneira, ele vai te guiar. Deixa que esse trabalho ele faz. E você vai sempre estar em contato com a história de Cristo, quem Jesus é, buscando sempre informações sobre ele. E ele vai te conduzindo. Então é um trabalho mútuo, certo? Não deixe de fazer isso. E aí ele vai te dizer coisas ocultas que você não conhece. Ele vai te dar respostas sobre o que você conhece. Tipo, sobre o problema que você conhece, ele vai te dar a resposta, ele vai te dar direcionamento, ele vai pelo menos acalmar você, renovar você. Essa é a evidência que um devocional está sendo bem feito. Você entra angustiado, como eu disse para vocês, eu sempre durmo cansado e acordo vazio. Eu durmo cansado e acordo vazio, eu preciso me encher. Normal, fica tranquilo. Bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito. Porque precisa se encher. Me dá de volta, não tira de mim esse espírito, que é o espírito de Deus dentro de você, cara. E aí, durante essa conversa com ele que você vai começar a ter, ele vai começar a dizer coisas que você não conhece. E aí vai ser extraordinário. Extraordinário não, vai ser sobrenatural, acima do natural. Deixa eu só te dizer uma coisa para a gente terminar. Vocês aguentam mais 10 minutos? Vocês querem mais 10 minutos ou não? Bruno, já estamos satisfeitos, pessoal? Vamos embora? Ou tem alguém mais com fome? Mais 10 minutos para a gente ver aqui Êxodo capítulo 14, versículo 1. Mais 10 minutos? Está linkado com o que o Espírito Santo fez em Jeremias 33, 1 a 3. Está linkado. Quem quer?
Hoje tá sem uma musiquinha aqui no fundo, né? Quero. Então vai, ó. Olha só. Deus chamou, eu vou dizer de uma forma bem em uma frase. Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, significa saída. Saída da onde? O povo de Israel saiu. Então, bora, vamos continuar. O povo de Israel saiu, né? Deus tirou eles da escravidão do Egito para a Terra Prometida. É isso que Jesus continua fazendo até hoje, tirar a gente da nossa escravidão. Só que agora não é do lado de fora, a escravidão está do lado de dentro. Nessa época, a escravidão estava muito forte do lado de fora. Hoje, a escravidão da humanidade está do lado de dentro. Ódio, rancor. Né? Ou você ama ou você odeia. Ou você ama ou você odeia. Ou é zero ou é um. Acabou. E se você odeia alguém, é porque você tem uma escravidão dentro de você. Você está sendo escravo. E Jesus é especialista em tirar você dessa escravidão. Só que a saída do povo de Israel da escravidão, a saída do povo de Israel do Egito, não foi da forma que eles esperavam. Primeiro que Deus mandou 10 pragas, ele não tirou automaticamente o povo descendo um exército de anjos. Na verdade, um anjo poderia acabar com tudo ali, mas ele não fez isso. Se você não conhece a história, não vou entrar agora, mas foram 10 pragas, Moisés ia falar com o faraó, voltava, o pau quebrava, vai, vem, que angústia, vamos sair, não vamos sair, e Deus trabalhando. 10 pragas, cada praga era para derrubar um deus egípcio, um deus falso, um deus de pau e de pedra, feito pelo homem. O ser humano não consegue criar nada para Deus. Deus é o criador, velho. É muita prepotência da minha parte querer criar uma imagem de Deus. É muita prepotência da minha parte. Pensa nisso, é de forma inteligente, considerando que existe Deus, né? Considerando que você creia que existe Deus. Não tem como você criar um negócio e falar assim, eu vou. Agora Deus está aqui. Olha, Deus está aqui. Bom, agora esse aqui é o meu Deus. Não tem como você fazer isso. Tu é comedor de arroz e feijão. Se você mora aí num lugar que tem McDonald's, você come McDonald's. Se você tem um lugar aí que tem churros, você come churros. Arroz, feijão, churros e McDonald's. Aliás, que delícia. Mas eu não tenho condições de criar Deus. Ponto. A Bíblia diz o seguinte: o eterno, que é único, disse a Moisés: diga aos israelitas que mudem de direção e acampem em Pi-Hairote. Esquece esse nome nesse momento. Entre Midom e o mar. Montem o acampamento à beira-mar, em frente a Baal-Zefon. Ai, Bruno, parece que quando eu leio a Bíblia, vejo os nomes. Rapaz, se eu chamar aqui eu vou para Israel em outubro, em nome de Jesus. Se Deus quiser. Vai dar certo. Desde 2020 tá pra gente ir. Já era pra gente ter ido. Deus não quis, Deus não permitiu. Como eu me alegro disso. E, e, e quando eu chegar lá em Israel, eu vou trazer um judeu para entrar na live com a gente, por exemplo. Certo? Jussara sabe disso. Aí o que, que vai acontecer? Eu vou falar para ele assim, meu amigo, eu tenho uma prima minha que chama Nath Loureiro, que eu acho que ela tá aí ainda, que ela gosta muito de uma praia no Brasil. É mesmo? É. O nome dessa praia se chama Juqueí. Hã? Juqueí. Ah, a minha avó morou numa praia chamada Caraguatatuba. Caraguatatuba. É. Você acha que o cara de uma outra cultura, quando lê esse nome, Caraguatatuba, Juqueí, Pederneira, onde mora Tati DBO, eles ficam assim, você é louco, que palavra louca é essa? É assim, quando a gente lê a Bíblia e vê aqui Midom, Pihairote, é porque não está na nossa cultura. Então não se assuste com essas palavras, são regiões, às vezes é nome de pessoa. Não relaxa, não se assuste não. Não deixa que isso faça com que você seja bloqueado de mergulhar nas escrituras. É isso que eu tô querendo dizer aqui. Aí a Tatinha, a minha priminha linda. Eu amo essa menina. Manda um beijo pro seu marido aí. Todo mundo tá colado na videira, né? Tô sabendo que a família toda é colada na videira. Ó, Deus é bom demais, ele faz do jeitinho dele. Ó,
Então Deus disse para Moisés que o povo, na saída do Mar Vermelho, na saída, perdão, do Egito, mudasse de direção. Quando Deus mudou de direção, ele está colocando eles numa direção totalmente que não faz sentido. E pediu para mudar de direção até o ponto de chegar e se acampar à beira-mar. Quando Deus fala isso para Moisés, ele também disse no versículo 3 e 4, olha, eu estou fazendo isso, Moisés, por quê? Porque o faraó vai pensar que vocês estão andando sem rumo, que vocês estão andando sem rumo, sem plano de voo, sem plano de bordo. Vocês estão perdidos. E aí, Moisés, sabe o que vai acontecer? Essa aí você pode ler em Êxodo 14, até o versículo, por exemplo, até o 30, 31, até o final, o capítulo 14 inteiro você lê depois de você conhecer a história. Mas só para pegar o ensinamento, que é essa palavra que Deus está me falando comigo desde ontem. Se você está colado na videira, saiba que Deus vai mudar o rumo das coisas. E muitas vezes, plural, esse rumo das coisas vão ser alterados de uma maneira que, se você permitir, você vai cair em tentação da frustração. Você vai cair na tentação do medo. E o medo e a frustração vai roubar a tua fé. Quem está entendendo isso? Jeremias foi frustrado, foi preso. O apóstolo Paulo também. Moisés estava em paz, porque Moisés ouviu a palavra, ouviu a voz de Deus. Mas o povo de Israel detonou Moisés, ao ponto de falar: você nos tirou do Egito. Esqueceu que foi Deus. Você deixa a gente voltar para o Egito e melhor a gente ser escravo do que morrer nesse deserto. Nós agora estamos acampados à beira-mar e o exército egípcio está vindo contra nós. Porque você, Moisés, colocou a gente em uma rota que não faz sentido. Mas não foi Moisés, foi Deus. Só que Moisés tinha intimidade com Deus e o povo não tinha. E só não tinha porque não quis. Mas nós, aqui nessa live, para a gente terminar, temos uma oportunidade que esse povo de Israel não teve. Que é o quê? Nós temos a possibilidade, através de Jesus Cristo, de ter uma conexão direta com o nosso Pai que está nos céus. Direto. Tudo bem, Tamires? Você entende isso? Então, olha agora para alguma área da tua vida que saiu do controle, algo externo aconteceu. Como, por exemplo, a pandemia. A pandemia, ninguém planejou a pandemia veio. Deus permitiu. Às vezes, Deus está permitindo uma mudança de escopo de um projeto aí que você tem. Às vezes, Deus permitiu você ser mandado embora. Eu não sei da tua vida. Se você quiser depois uma ajuda, me manda um direct. Porém, todavia, você pode agora aí ter a resposta, que é: se eu estou colado na videira todo dia, lendo a palavra, aprendendo sobre a palavra, e algo saiu do meu controle, eu vou continuar. Esse que saiu do controle não tem nada a ver. Deus está permitindo para um propósito maior. Só que isso tem que ser prático às 3 da tarde, 4 da tarde. Agora é fácil aqui para nós. Ontem, essa palavra foi vivida dentro da minha casa. O Espírito Santo falou comigo, eu transbordei para a vida da Bruna, estou transbordando para a vida de outro cara aí que está envolvido. Ah, eu tô triste, eu tô decepcionado, eu tô frustrado, eu tô... Ah, por que que isso aconteceu? Para disso. Olha a resposta de Deus para você. Ô Moisés, por que que eles estão clamando a mim? Diga aos israelitas que continue andando. Então, se você está lendo a Bíblia, é isso que Deus só me trouxe para terminar até aqui. Se você está lendo a Bíblia, se você está aprendendo quem Jesus é, se você está se envolvendo com as Escrituras, não com uma religião, mas com as Escrituras, se você está buscando, você sabe se você está ou não. Não tenha medo de, em algum assunto ou em alguma área da sua vida, parece que você está andando sem rumo. Você não está andando sem rumo. O Deus invisível está contigo e você está com ele. A não ser que você não esteja. O povo de Israel não estava com Deus, mas Moisés estava. E por causa da fé de Moisés, Deus perseverou com esse povo. Porque quando eles passaram esse mar vermelho, Deus falou para Moisés: Moisés,
Agora eu vou botar um anjo para guiar vocês até a terra prometida. Eu já resolvi o problema de tudo aí, de vocês. Moisés falou, não me deixa sair daqui sem a tua presença. Eu aprendi que o segredo é andar na tua presença. A gente pode andar sem rumo na área financeira, a gente pode andar sem rumo na economia, a gente não sabe o que vai acontecer na economia do país. Se você não tiver pautada nessa palavra, pode acontecer hoje, amanhã, pode acontecer em algum momento, eu não estou pregando caos, mas vai acontecer vários momentos ainda, por exemplo, na economia do nosso país, os estudos já mostram isso, que o pau vai torar. E aonde você vai se agarrar? Você vai se agarrar como o povo de Israel, que só acreditava em Deus? Esse povo que morreu no deserto? Uma geração inteira ficou 40 anos no deserto e morreu e não entrou na Terra Prometida? Ou você vai se apoiar de que Jesus está no controle? Ou você vai se apoiar como o apóstolo Paulo se apoiou na prisão? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa palavra só entra em você quando você tem a atitude que a minha filha teve comigo hoje. Quando você tem a atitude que a minha filha teve comigo hoje, se você não viu, olha nos stories. Vai depois nos stories e veja a Betina, minha filha, que significa promessa de Deus, indo até mim e me dando beijo. Ela demorou um pouquinho para ir, pensou, raciocinou, vou, não vou, tô com vergonha, não tô. Mas ela foi. Se você for todos os dias na presença de Deus, eu tô aqui para poder te ajudar, para que nós possamos caminhar juntos. Não tem como. Você vai se encher de amor. E como Joãozinho disse, quem, Bruno? João. E eu termino aqui em oração. Eu quero ler para você isso daqui. A título de oração, eu quero ler isso daqui para você. Não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando eu amava a pornografia, a prostituição, a bagunça, as traições que eu fiz com a minha esposa, quando eu amava sexo de uma forma extremamente desgovernada, o amor de nosso Deus Pai não estava comigo. Deus é amor? É. Deus ama você e eu? Sim. Mas o amor dele tem que estar. O amor dele tem que estar dentro de nós para que nós possamos ser aperfeiçoados neste amor. Então eu vou deixar um versículo para você ler ao longo do final de semana. Primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 4, versículo 18. No amor não existe medo. Anota aí para mim, Tati DBO. Primeira carta de João, 1 João, capítulo 4, versículo 18. A que eu li, Elita, foi 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 16. 15 só. Mas fiquem com esta aqui. No amor não existe medo. Pelo contrário. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, o próximo, ou alguém da tua família, esse é mentiroso. E o amor de Deus não está nele. Porque o medo envolve castigo. E quem teme, quem é controlado por esse medo, não é aperfeiçoado no amor. Por isso que aqui, Lise, Yudi Tamagotchi. Ô Yudi, estamos chegando aí, filho. Não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. Não deixa isso ser algo que você não entende. Não deixa que isso daqui, e isso, Jesus em japonês, não deixa que não tenha medo, não tenha fé, mas eu tenho medo. Não deixa que, mas o medo faz parte, faz, mas eu preciso ser dominado pelo amor e não pelo medo.
Eu preciso pegar, beleza, eu estou com medo, mas eu vou ter a atitude de quem ama a Deus. Eu vou ter a atitude de dar um beijo em Deus, de abraçar ao nosso Pai que estás nos céus, e Jesus é o caminho. Eu vou abraçar a Deus todos os dias. Eu vou receber o abraço de Deus, o beijo de Deus. Me abraça e me dê um beijo, não tem isso? Fica só com essa parte dessa música. Me abraça e me dê um beijo, Deus. Me abraça e me dê um beijo, Jesus. Quando foi que você disse isso no quarto? Quando foi que você disse isso e ficou um tempo? Pá. A sua vida mudou agora. Seus olhos não estão vendo. Você não está sentindo arrepio. Você não está nada aí. Mas você está sendo convencida e convencido pelo Espírito Santo para começar a buscar a Deus de uma forma intensa, com prioridade. Antes de tudo, busque a Deus e todas as coisas serão acrescentadas. É dessa maneira que a gente está preparando você para que você e toda a sua família seja salva. Nós, com X, com S, com Z, com periquito, com papagaio, com tanto faz, nós não ensinamos a Bíblia para você olhando apenas para você, nós estamos olhando para quem está atrás de você, nós estamos olhando para a tua família, nós estamos olhando para o todo, irmão. Você acha que é você só? É? E cadê tua família? Teu tio, minha prima está aí na live, minha mãe está aí na live, minha esposa está colada na videira, minha outra prima que foi mãe agora também está colada na videira. E os outros estão sendo. Calma, relaxa, que você não está vendo ainda. Mas a fé não anda sobre o que vê, a fé anda sobre o que não vê e antecipa o invisível. Antecipa. Então, Jesus, por favor, concretiza tudo isso que foi liberado nessa live, concretiza dentro da vida dessa pessoa. A vida dessa pessoa muda agora em nome de Jesus. Ainda que haja resistência no mundo espiritual, Jesus, você venceu todo mundo espiritual. Todo mundo ruim, todo lado ruim da espiritualidade já foi vencido por você, Jesus. Então nós não damos voz para aquele que já é derrotado, nós damos voz para aquele que venceu. Então, que esta palavra, Espírito Santo, agora possa ser lembrado o tempo todo para esta pessoa. O tempo todo eu quero pedir isso aos céus. Que esta mulher e este homem que ficou até o final possa ser lembrado no dia de hoje, amanhã, todo tempo que você passar por aflição, você vai lembrar. Toda vez que você passar por um dia que parece que você está sem rumo, você vai lembrar. Ei, filha, filho, anime-se, coragem. Sou eu que te chamei, assim diz o Senhor. Sou eu que te chamei, Jesus. Eu venci o mundo. Acabou. 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 Essa é a fé. Se você tem dificuldade de crer nisso, eu te entendo porque eu também tinha. Finge que crê. Eu escutei o dia isso, não lembro de quem. Ô Bruno, finge que crê. Acho que foi lá para 2016, 17. Acho que foi do bispo lá do Encontro com Deus que eu fui. Será que foi dele? Não lembro. Ô, Bruno, finge que crê. Finge. E testa. Valida. Acabou. Acabou. Sua vida muda hoje. Em nome de Jesus. O nome que está sobre todo nome. O nome. Sabe qual é o versículo que você vai ler para o seu filho hoje e este final de semana? É um versículo que eu leio para a Betina desde que ela nasceu. Tem um nome estranho, mas não se aveste com isso não, né? Colossenses. Calma, moço. Pessoas que moravam em Colosso, mas não é a TV Colosso, é Colossenses. Anota aí, Colossenses 1,15. A gente precisa encerrar. Colossenses 1,15. Obrigado, Jesus, pela tua presença aqui, meu Pai. Eu creio que da forma mais improvável do planeta, essa pessoa está sendo transformada hoje. Atitude nova, atitude de fé. Escute isso. Jesus, primeiro, Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus Cristo é a cópia, a imagem do Deus invisível. Você quer tanto Deus invisível, não quer, filha? Não quer, filho? Você quer, filho? Eu também. Então, Jesus é a imagem dele.
Jesus é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo isso aqui são coisas no mundo espiritual. Ele está acima, ele está acima. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo é tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1, 15 e 16. Então, você agora tem toda a musculatura de fé ativa para olhar para essa situação que parece que saiu de rumo, parece que saiu do controle e vai declarar: o meu Jesus, com ousadia, o meu Jesus está no controle. Eu estou com ele. Eu não preciso de resposta. Eu preciso da presença de Jesus. Se eu estou na presença de Jesus, e quem está na presença de Jesus, abre a boca e pode dizer: eu estou na presença de Jesus. Então, ele pode me dar a resposta hoje, ele pode me dar a resposta amanhã, ele pode me dar a resposta mês que vem, primeiro quarto, segundo quarto, terceiro quarto, primeiro semestre, primeiro bi, segundo bi, tanto faz. Ele vai me dar a resposta quando ele achar necessário dar a resposta. Tanta pergunta que eu tenho, rapaz, que eu não tenho nenhuma resposta. Nenhuma. No mundo empresarial, aqui mesmo no Cola na Videira, no mundo familiar, eu não tenho. Não preciso ter todas as respostas. É o meu ego que quer todas as respostas. É a minha falta de fé que quer todas as respostas. A minha falta de fé quer todas as respostas. Para quê? Se sentir seguro. A maior necessidade do ser humano é previsibilidade. Porque quando eu tenho a previsibilidade das coisas, eu me sinto seguro. E aí eu posso me sentir amado. Não vai mais por esse caminho, porque esse caminho é um caminho contrário à fé. Amém, pessoal? Em nome de Jesus, um beijo no teu coração. Você que ficou aí, está pela primeira vez com a gente, seja sempre bem-vindo. De segunda a sexta, às 8h08 da manhã, a gente está junto. A gente tem o livro Vida e Fé, que a gente vai pedir novos livros para a editora. A gente ainda não pediu. Quem quiser, manda no direct. A gente tem um canal no YouTube, Cola na Videira. Esse devocional ficou gravado. Você ficou aí até o final, né, Fio? O que mais? Provavelmente domingo nós vamos estar juntos 10 horas da manhã aqui em uma live devocional. Provavelmente, se Deus permitir. Tá bom? Fica atento aos stories que eu vou colocar lá o lembrete. Deus abençoe você e sua casa. Obrigado, Jesus. Pri Camiles, Renato Rosa, Mari, Nancy Cristina, Nath Loureiro, minha prima, um beijo no seu coração. Monique, Tati Beluco, Tarci Beluco. E aí, Tarci, foi bom aquele quarto ou não? Foi bom o tempo com Jesus? Mari, Nancy Cristina, Josi, Vilca, Andréa Goulart, que passou por uma cirurgia de grande porte recentemente, Cris Barros, recentemente foi semana passada, se não me engano, tá aí, firme e forte, Júlia, minha mãe, Mariângela, a Sanches da Espanha, Sandrinha de Salvador, Auxiliadora, um bom final de semana, Auxiliadora, Maria Auxiliadora, Sildete de Brasília, um beijo para vocês, tamo junto, colhado na videira.